vamos continuar nossa apresentação com a nossa próxima palestrante, que é a Marina. Mais uma vez, quero agradecer, viu, Marina? A professora Juliana, coordenadora, agradeceu, e eu também quero agradecer em nome do Unipeg, em nome dos alunos, dos professores e da coordenação também, ter aceito o convite para vir palestrar, falar um pouquinho sobre, né, a sua atuação, sua experiência, e eu vou falar sobre o seu currículo e depois já deixar você aqui à vontade para poder falar, tá certo? Então, pessoal, a próxima palestrante é a Marina de Souza Guzzo Maranhão. Ela é psicóloga formada pela Universidade Federal Fluminense. Ela possui experiência na área de saúde e hoje atua como psicóloga clínica e palestrante. Seus estudos atuais versam sobre luto, suicídio e outros aspectos relacionados à saúde mental. É organizadora da cartilha Falando sobre o Suicídio, um guia informativo para a comunidade escolar. Então, eu acredito que você tem muito a acrescentar, o pessoal vai aproveitar muito a sua fala, e depois eu vou abrir para o Sandro fazer algumas perguntas que o pessoal vai colocando lá no chat e tal, e fica bem à vontade, viu, Marina? Agradeço novamente. Muito obrigada, professora Joyce, a todos que estão aqui, a quem está assistindo. Bom, é um privilégio para mim estar aqui também falando sobre esse assunto. Então, agradecimento também é mútuo pela oportunidade que a gente tem de conversar sobre isso, sobre um assunto que, mesmo estando em voga ao longo do mês de setembro, devido à campanha do Setembro Amarelo, é um assunto que, para nós profissionais da área da psicologia, está cotidianamente presente. Então, de fato, é um assunto que a gente precisa conversar muito. E esse é o meu objetivo aqui hoje, trazer a teoria, na verdade, como uma conversa, trazer as questões sobre o suicídio para a gente conversar, para a gente compartilhar um pouco do que a gente vive, às vezes, como profissional ou como estudante, muitas vezes, estagiando em alguma área de saúde mental e a gente precisa lidar com pacientes que tiveram tentativas ou que estão com alguma ideação suicida. Então, enfim, a gente precisa conversar sobre esse assunto. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Eu trouxe alguns slides só para a gente conversar um pouco e para direcionar um pouco a nossa conversa. E, bom, então, a gente vai falar um pouco sobre esse tema, né? A gente vai falar sobre luto, suicídio e outros aspectos da saúde mental. E acaba que é uma temática bem abrangente, né? É um tema que a gente não vai ter o objetivo de esgotar aqui hoje, porque isso seria realmente impossível. Mas eu vou começar falando um pouco sobre o suicídio, sobre o que de fato é esse suicídio na nossa sociedade atual, como que ele se construiu e como que o suicídio traz muito a questão do luto, porque o suicídio antes dele acontecer e após acontecer traz diversos aspectos relacionados ao luto e como que isso impacta a vida das pessoas também que estão ao redor. E para a gente começar falando de luto, primeiro é importante a gente falar sobre saúde mental. Muitas vezes, quando a gente vai falar sobre o suicídio, a gente olha para ele como um único evento. Mas o suicídio, ele acaba sendo a ponta final de um processo de adoecimento, de um processo de sofrimento que é longo e que envolve outros aspectos também. Então, acaba que a gente não consegue falar só sobre o suicídio. A gente precisa falar de uma visão de saúde mental de uma forma completa. Então, bom, para além do que a gente entende como suicídio, que é um ato de autolesão com objetivo letal para encerrar um sofrimento ou para encerrar essa vida que já não faz muito sentido naquele momento ser vivida, para além dessa definição, o que é o suicídio, né? Como que o suicídio foi sendo construído ao longo dos séculos, como que o suicídio é visto hoje. E para isso é importante a gente entender, então, como que ele se construiu, né? Então, para a gente só dar um panorama geral, o meu objetivo não é que a gente focar nessa parte teórica, na verdade, o objetivo é a gente focar na parte prática do nosso trabalho,
Mas para a gente ter um panorama geral, quando a gente olha para o suicídio, um aspecto histórico, numa linha do tempo, e a gente olha lá para a época dos povos primitivos, a gente vê que o suicídio, esse fenômeno do suicídio, o fenômeno de tirar a própria vida, de encerrar a própria vida, naquela época era um evento que era envolto de muitos tabus, de muitos rituais. Acreditava-se que uma pessoa que encerrava a própria vida, o seu espírito retornava depois para fazer algum mal, para se vingar de alguém que lhe fez sofrer de alguma forma. Então, a gente vê que o suicídio, naquela época, era visto de uma forma mais incisiva por um aspecto ritualístico. Então, a gente vê que tinham rituais com aqueles cadáveres que cometiam suicídio, né, com aqueles corpos de pessoas que cometiam suicídio, para justamente evitar que aquele espírito retornasse. Bom, e o suicídio ele tinha motivações, naquela época, relacionadas à própria pessoa. Então, não tinha aspectos sociais envolvidos naquilo, né? Não tinha essa visão de que o suicídio tinha características sociais também. Pelo contrário, suicídio era um evento que acontecia por uma pessoa e os motivos eram totalmente pessoais. Então, a pessoa poderia encerrar a própria vida para fugir da escravidão, para fugir de alguma relação que não era adequada para ela, que não lhe trazia agrado nenhum. A pessoa poderia encerrar a própria vida quando ela estava com uma idade avançada, e aí a gente pode se perguntar o porquê que ela fazia isso. Ela fazia isso de uma forma muito honrosa, que era para não dar trabalho para os mais jovens, para os familiares. Então, já que estava com uma idade avançada, a pessoa optava por encerrar a própria vida, ou então porque estava vivendo alguma situação de desonra, então não queria levar essa desonra para a família, então optava por encerrar a própria vida. Então a gente vê que, na verdade, o suicídio era um fenômeno que basicamente tinha motivações pessoais. E ele também poderia ser um ato de honra, né? Como eu falei. Então, a pessoa chegou numa determinada idade, ela viu que para ela aquilo ali foi suficiente, ela encerra a própria vida. E é interessante a gente pensar que naquela época, algumas sociedades que tinham a visão de guerra, né, que tinham soldados, que tinham artefatos de guerra, que prezavam muito por essas relações de conflito para conquistar terras ou para conquistar pessoas também. Essas sociedades viam a morte como um sinônimo de glória. Então, a morte também tinha uma visão diferente. Então, a morte, como a gente vê hoje, não é da mesma forma como viam antigamente, né? Se a gente pensar na época dos vikings, a gente consegue encontrar alguns estudos que demonstram que a morte por suicídio era a segunda melhor morte, digamos assim, para você alcançar o paraíso, alcançar um mérito após a morte. Era a segunda porque a primeira era morrer em guerra. Então, se você morria em guerra, você tinha uma morte nobre. E a segunda morte mais nobre era justamente a morte por suicídio. É porque você tinha esse poder ali de encerrar a sua vida, né? De você entrar no paraíso e trazer qualificação para você. Então, o suicídio poderia ser esse qualificador, poderia ser essa característica que te levaria para o paraíso. E aí os tempos vão passando. Se a gente olhar agora para a antiguidade greco-romana, a gente lembra, a gente sabe por estudos que era uma sociedade conhecida como a sociedade do pensamento. Então, a gente tem grandes pensadores que são dessa época e a gente começa a ver uma mudança no entendimento do fenômeno do suicídio. Então, agora, o suicídio passa a ser visto também através de aspectos filosóficos. Se antes a gente via o suicídio apenas como questões próprias da pessoa e por decisões dela, agora a gente está trazendo pensamentos, filosofias sobre esse fenômeno do suicídio, esse fenômeno assim de encerrar a vida. Então a gente entra numa sociedade que é a sociedade do pensamento, que tem grandes pensadores e que hoje são filósofos estudados pela nossa sociedade, né? Pensadores que são estudados pela nossa sociedade, a gente começa a ver que há essa mudança, né? Essa virada de chave. E aí é interessante a gente ver que naquela época o suicídio poderia ser tolerado, mas não o seria se fosse um desrespeito aos deuses.
Então, tinha uma avaliação desse suicídio. Há uma avaliação, há um juízo de valor se esse suicídio poderia ocorrer ou não. Então, bom, há uma avaliação. Esse suicídio, ele ofende aos deuses? Ele desqualifica os deuses? Ele desonra os deuses? Se sim, então esse suicídio não pode ser tolerado, porque ele desrespeita uma instância maior. E aí a gente tem características muito marcantes, por exemplo, em Atenas, as lideranças daquela sociedade tinham estoques de cicuta, né, que é uma substância de uma planta, e que esse estoque era reservado para pessoas que desejavam realizar o suicídio. Mas para elas realizarem esse suicídio, elas precisavam pedir autorização. Então, mais uma vez, entra essa avaliação do suicídio. Se é possível realizar esse suicídio, ok, a pessoa pode fazer uso dessa substância. Se não pode, então ela vai ser condenada se ela fizer dessa forma. Então, o sujeito, a pessoa, tinha que justificar, tinha que haver uma justificativa para realizar o suicídio, e isso precisaria depois passar por uma avaliação das autoridades para saber se aquilo agradava ou não aos deuses. E a gente começa a ver, então, que o Estado começa a possuir um domínio sobre o sujeito. E o Estado passa a decidir sobre questões relacionadas a ele. Então, se antes isso era um ato unicamente do sujeito, como a gente falou, era um desejo dele, era um comportamento dele, era uma decisão unicamente dele, com as suas próprias motivações, agora a gente tem o Estado influenciando sobre a decisão dele e tendo também um domínio sobre esse sujeito. Então, a gente vê que até mesmo grandes pensadores da época, como Sócrates, por exemplo, o Sócrates não era a favor. Pelo contrário, ele condenava o suicídio. Mas ele fez o uso da substância, da cicuta, porque tinha essa avaliação. Naquele momento, naquela situação, isso era tolerado. Então, a gente vê essa posição do Estado e a gente começa a ver que, na verdade, o suicídio não era um problema em si. Porque, ao passar do tempo, o Estado começou a perceber também que ele poderia ser prejudicado com os suicídios. Então, o suicídio não era um problema em si, não tinha um problema as pessoas realizarem um suicídio, mas para o Estado isso era um prejuízo porque diminuía a mão de obra. Então, se grande parte da população, se as pessoas, se isso começasse a ser algo comum e houvesse uma decisão de muitas pessoas realizarem um suicídio, como que ficaria a mão de obra para o Estado? Então, o Estado começa a perceber que isso é um prejuízo para ele, é um problema para ele, e essa se torna a grande questão naquela época sobre o suicídio. Tanto que, a partir do século V, o Estado começou a condenar o suicídio de uma forma muito mais incisiva, porque a partir do século V, aquela sociedade começa a ter que lidar com fomes, com guerras, com grandes disseminações de doenças, e aí o Estado começou a condenar. Então, bom, a partir de agora não pode ter suicídio. E naquela época, inclusive, por exemplo, presos, escravos não podiam realizar o suicídio. Então, para eles não existia nem avaliação, justamente por ser mão de obra. Então, a partir do século V, mais ou menos, o Estado começa a dizer, a partir de agora, gente, ninguém pode mais, porque a gente precisa ter mão de obra suficiente e a gente precisa também ter um controle melhor de natalidade. Então, se a gente tem uma redução na população, como que essa população vai crescer? Então, para a gente não pode. E aí o tempo passa, a gente continua passando o tempo na nossa sociedade, a gente vai para a Idade Média na Europa, uma sociedade que traz novas mudanças sobre a perspectiva do suicídio, porque agora a gente tem um predomínio do cristianismo na Europa. E se a gente tem um predomínio do cristianismo, então o suicídio passa a ser um pecado. Então o suicídio muda toda a caracterização dele das sociedades anteriores. Então ele já não é mais um ato unicamente do sujeito, ele não é mais algo que pode ser tolerado se não ofender os deuses. A partir desse momento, o suicídio, de forma geral, não é tolerado, porque ele passa a ser uma ofensa a Deus, ele passa a ser um pecado, e as pessoas que realizavam o suicídio, elas tinham que passar por um ritual, então os seus corpos tinham que passar por um ritual. Por que um ritual? Porque eles acreditavam que esse ritual poderia impedir que o espírito maléfico que estava naquele corpo, que fez a pessoa
realizar o suicídio, ele poderia voltar para fazer mal para outras pessoas. Então, tinha alguns rituais que eram feitos para evitar que esse espírito voltasse para fazer mal e também para criminalizar esse sujeito que teve essa ação. Então, esses rituais eram para proteger os vivos e para condenar a pessoa que morreu. E também começou a haver um predomínio de uma legislação civil para ir contra o suicídio. Então, ao mesmo tempo que existiam rituais religiosos e existia um predomínio do cristianismo dizendo que aquilo ali era pecado, por outro lado, na legislação civil, começam a ter penas para pessoas que realizam suicídio. Aí vocês podem pensar assim, bom, mas se a pessoa realizou o suicídio e ela não está mais viva, como que ela passa por essas penalidades? As penalidades vão para a sua família. Então, a sua família não tem mais direito à herança, a sua família não consegue herdar os bens daquela pessoa, os bens são confiscados, tudo isso passa a ser da coroa agora. Então, a gente vê que há, de fato, uma penalização para esse evento. E aí, bom, a gente chega, então, no século XIII, que a gente precisa começar a diferenciar o que era o desperatio e o efeito de melancolia, porque eles começam a diferenciar. E olha que interessante, a partir desse momento, o suicídio começa a trazer questões de humor, porque começa a diferenciar o que é um ato conduzido pelo diabo e o que é um ato fruto de melancolia, de um humor que não está adequado, digamos assim, naquele momento. E aí o tempo continua passando, a gente chega no século XV e a gente começa a ver que os comportamentos que eram considerados estranhos poderiam ser justificados como uma alienação mental. Então, a partir de agora, o suicídio também carrega características mentais para aquela época, né? Então, começa a carregar características psicológicas. Mas isso não está tão claro que são características psicológicas, justamente porque isso vai sendo aparente no comportamento. Então, qualquer pessoa que tinha um comportamento considerado estranho, e aí estranho é algo bem amplo, né? Poderia ser estranho para qualquer pessoa, né? A partir de qualquer perspectiva, mas tudo aquilo que era considerado estranho era justificado como uma alienação mental. Então, se a pessoa tinha comportamentos que eles avaliavam como estranhos e ela realizava um suicídio, então ela era meio que absolvida, né? E aí o tempo continua passando, a gente avança na nossa linha do tempo e a gente chega, então, numa era de um boom das artes. E aí a gente se depara com essa frase que com certeza todo mundo já ouviu em algum momento, ser ou não ser. A gente começa a ver que a arte começa a ser influenciada e influenciar o dilema humano. E aí, quando a gente se depara com a arte nesse contexto, né, dessa peça, que a gente vê de Romeu e Julieta, de ter um suicídio a partir de um dilema humano, a gente começa a ver como a arte também vai modificando essa caracterização de como o suicídio acontece. Além disso, a ciência começa a se desprender bastante da religião. Então, se antes tinha características da religião, do cristianismo, que envolviam a ciência e os estudos sobre o suicídio, né, os pensamentos sobre o suicídio, agora a ciência vai se desprendendo e ela começa a considerar a perspectiva humana. Então, a gente consegue reparar que ao longo do tempo, a gente vai tirando a característica só do indivíduo e a gente vai acrescentando ele num contexto social. Isso vai se aproximando bem mais da ideia que a gente tem hoje, né? Do que a gente tem de informação hoje sobre o suicídio. E aí, por volta lá de 1610, o Joe Donne escreve Beatanatus, que na verdade só é publicado após a morte dele pelo filho dele, porque ele imaginava que, ao ser publicado isso, ele poderia ser condenado pela igreja. E esse livro não é para confirmar que pode ser feito suicídio, mas é para trazer justificativas. Então, ele começa a trazer hipóteses de que alguns atos de suicídio podem ser justificados, principalmente pelo humor. Então, a gente começa a ver como aspectos emocionais vão entrando, né, nesse entendimento. E a gente chega, então, nos nossos tempos modernos, né, não nos tempos atuais exatamente, mas a gente chega nos tempos modernos, com a Revolução Industrial,
que muda a vida das pessoas, não apenas no nível pessoal, mas também no nível familiar, no nível social, no nível laboral. A Revolução Industrial muda a sociedade de uma forma muito profunda. E nessa época, a gente vê a publicação do livro do Durkheim sobre o suicídio, que é um livro que marca muito o entendimento do suicídio. É um livro que ainda hoje faz parte dos estudos, né? De uma forma mais filosófica, mas ainda faz parte dos estudos sobre o suicídio. E é interessante a gente ver como essa sociedade foi mudando. E aí o Neuri Botega, em 2015, no livro dele sobre crime e suicídio, ele diz: antes pecador, agora vítima. Vítima de sua fisiologia cerebral, da decepção amorosa, das misérias humanas, das calamidades sociais, vítima de uma organização política e econômica que conduz à perda de sentido e ao desespero, a uma vida desprovida de sentido, a mortes aparentemente sem razão. Então, o que antes a gente via lá no início como um pecador, como um ato totalmente do indivíduo, agora a gente olha para ele como uma vítima de multifatores. E isso se aproxima muito mais de como a gente entende o suicídio atualmente. E aí, na década de 60, a Organização das Nações Unidas define o comportamento suicida como um fenômeno multifatorial, multideterminado e transacional, que se desenvolve por trajetórias complexas, porém identificáveis. E o que essa frase complexa também quer dizer? Ela quer dizer que o suicídio não é mais um fenômeno que acontece por um único fator, por uma única causa, ou através de um único indivíduo, exatamente, por questões pessoais dele. É um fenômeno que acontece após a junção de múltiplos fatores e que nenhum deles determina exatamente a ocorrência. Então, não é apenas um fator que vai determinar a ocorrência de um suicídio, mas um conjunto de fatores que, combinados, podem levar o sujeito a realizar esse ato, que é envolto em complexidades, mas que é possível uma identificação justamente por um trabalho. E aí, na década de 90, muito recente, a Organização Mundial da Saúde definiu o suicídio como um problema de saúde pública, que é como ele se mantém até hoje. E, bom, no meio disso tudo, a gente tem o Schneidman, que é conhecido como o pai da suicidologia, e eu sei que é um nome difícil também de falar, tá, gente? Suicidologia é a área que estuda o suicídio, e o Schneidman, ele definiu o tema cake como um termo que define bem o suicídio, conforme a pessoa se sente quando realiza o suicídio. Então, esse termo, ele inclui uma dor insuportável, uma sensação de aprisionamento, ausência de autonomia, desamparo, ausência de realização, receio de ser humilhado, envergonhado, angústia e turbulência emocional intensa. Então, imaginem tudo isso dentro de uma pessoa só. É como se a gente pegasse um refrigerante e sacudisse bastante, né? Então, o Schneidman entende que para uma pessoa chegar ao ponto de realizar um suicídio, para ela chegar ao ponto de ter um comportamento suicida, de ter ideias, de ter planos, de ter métodos, de ter instrumentos, ela precisa estar envolta em tudo isso, em angústia, em aprisionamento. E tudo isso é como se fosse uma mistura de desesperança e desespero. E desesperança, para quem é da psicologia, é uma palavra muito conhecida nos transtornos depressivos, que é uma característica muito presente nos transtornos depressivos, que há até uma relação com o suicídio, mas a gente vai falar isso um pouco mais na frente, não é determinante, mas há uma relação. Então, é como se ele estivesse dizendo que, olha, a junção de desesperança e desespero vai gerar no sujeito uma necessidade de alívio. E muitas vezes, nesse caso, esse alívio pode ser o suicídio. Percebe que ele não está falando exatamente que a pessoa vai ter uma necessidade de morrer, mas ela vai ter uma necessidade de buscar um alívio. Porque, de fato, tudo isso é muita coisa. Eu gosto muito desse termo turbulência emocional intensa, porque ele traz bastante um sentido de tudo isso que está acontecendo. Então, essa somatória de todos esses fatores, toda essa turbulência dentro do sujeito, associando uma desesperança com desespero, vai gerar uma necessidade de alívio. Então, quando a gente chega ao ponto do suicídio, por isso que eu falei lá no início que antes de falar sobre suicídio, a gente precisa falar sobre saúde mental,
porque o suicídio está na ponta final. O suicídio é como se fosse aquela última solução. Mas antes dele, existem várias outras questões que a gente precisa trabalhar. Então, a gente começa a pensar como que o suicídio pode ser visto a partir de uma visão clínica e também a partir das intervenções. E para falar disso, em alguns momentos aqui eu vou trazer alguns exemplos de pacientes que eu já atendi, mas algo que eu aprendi, pelo menos assim, ainda na minha formação, ainda na graduação, ainda como estagiária num pronto-socorro de um grande hospital aqui na região, foi que antes de atender, a gente precisa ter aspectos assim, bem fundamentais. E alguns deles são esses que a gente está vendo. A gente precisa de uma escuta atenta, porque trabalhar com pessoas que tentaram suicídio, ou com familiares de pessoas que realizaram suicídio, muitas vezes traz para a gente uma sensação de que a gente precisa saber o que falar. A gente precisa ter uma resposta coerente, a gente precisa fazer algo para minimizar aquele sofrimento. É como se a gente, de fato, quisesse ser um super-herói para tirar aquelas pessoas daquela situação. Mas antes de qualquer intervenção, a gente precisa de uma escuta atenta. A gente precisa parar para ouvir mesmo aqueles dilemas que as pessoas trazem. A gente precisa de empatia. E quando a gente está, por exemplo, num pronto-socorro, como por um tempo, é tudo muito corrido, é tudo para ontem, tudo precisa ser feito agora, então você precisa preencher a documentação agora, o médico precisa testar o óbito agora, tudo é para agora. E nessa correria, a gente corre um grande risco de se perder e de perder em empatia com quem está sofrendo. Então, empatia, cordialidade, gentileza, são aspectos que precisam fazer parte também da nossa atuação. Então, a gente precisa, quando a gente fala também de aceitação, a gente não está falando de uma aceitação apática. Não é simplesmente a gente falar assim, bom, não tem nada mais o que fazer, é isso, já aconteceu e acabou. Não é esse nível de aceitação. É aceitação no sentido de entender que, de fato, aquilo aconteceu e que, para a pessoa, aquilo foi muito coerente. Eu me lembro que, certa vez, eu atendi uma paciente que ela chegou no pronto-socorro após ter ingerido uma grande quantidade de medicamento e quando ela acordou, né, depois do atendimento médico, depois da lavagem gástrica, ela conversando comigo, ela falou assim, olha, eu vou tentar de novo, eu vou tentar até conseguir. Não tem nada mais que me convença que é melhor eu viver, porque eu não consigo mais. E nesse momento, para a gente que é profissional, a gente tem uma tendência de querer tirar a pessoa daquilo ali. Mas nem entra a aceitação. A aceitação de entender que para a pessoa aquilo é muito coerente. De que para ela aquilo é muito real. Pode ser que para a gente, como profissional, a gente pense assim, que isso? É nova, né? Na época que eu atendi, ela tinha cerca de 23, 24 anos. Pode ser que na nossa cabeça não seja coerente uma jovem de 23 anos pensar que não há um motivo para ela viver. Mas para ela aquilo era muito coerente. Então, nesse momento, a gente entra nessa possibilidade, nessa abertura para fala, para que ela e o paciente em si consiga falar, ele consiga dizer o que dói nele, o que faz ele acreditar que, de fato, não vale nem um pouco a pena continuar vivo e seguir no que ele está fazendo, seguir com os relacionamentos que ele tem. Então, antes de qualquer teoria, antes de colocar em prática qualquer intervenção, a gente precisa ter isso para que a gente não perca a humanidade. Porque diante de uma correria de atendimentos, pode ser que seja muito fácil a gente perder a humanidade, mas isso é fundamental antes de qualquer intervenção. E aí, bom, a gente encontra um paciente desse, o que a gente faz, né? Eu costumo dizer que essa é a pergunta que a gente sempre se faz. Tá, recebi um paciente, e o que eu faço com ele? Eu vou falar sobre duas perspectivas. Então, eu vou falar sobre como a gente agiria se a gente estivesse numa instituição de saúde, como um hospital. Então, a pessoa chega lá, ela tentou suicídio, o suicídio não ocorreu totalmente, e ela está ali, a gente precisa atender. Bom, nesse caso, a gente precisa preencher uma ficha, que é uma ficha de notificação, e isso é protocolo no nosso país já, isso é uma ficha que auxilia a gente a ter uma melhor noção de como que está esse estado no nosso país, né? Como que isso tem acontecido no nosso país.
Então, isso é protocolo, a gente tem que preencher essa ficha. E nem sempre a gente vai conseguir fazer um tratamento. Na verdade, nem sempre não. Dificilmente a gente faz um tratamento, um acompanhamento com essa pessoa. Normalmente, a gente faz uma primeira entrevista, a gente tenta agir naquele momento com o que é possível, porque logo, logo aquela pessoa vai ter alta. Então, naquele primeiro momento, é isso que a gente pode fazer. Uma intervenção breve, preenchimento de ficha. E aí, como a gente está numa instituição de saúde, né? Se for o caso, se a gente estiver numa instituição de saúde, a gente tem um prontuário do paciente, então a gente registra isso no prontuário do paciente também. E, basicamente, são esses primeiros passos que a gente dá. A gente também pode encaminhar para a rede pública de saúde, a gente pode dar um encaminhamento para que essa pessoa seja atendida no CAPES ou em algum outro suporte da rede que tenha na cidade. Então, esse é o primeiro atendimento, caso a gente, como psicólogo, esteja numa instituição de saúde. A partir de uma visão clínica, quando a gente recebe esse paciente, as coisas são diferentes. Então, a gente faz um processo diferente, né? A gente faz um acompanhamento desse paciente. E aí, o nosso processo é completamente diferente, porque agora a gente está com esse paciente semanalmente. Em alguns casos, até mais de uma vez por semana, dependendo da gravidade. E uma coisa que é muito importante a gente entender é que, muitas vezes, na clínica, o paciente não vai vir com a demanda do sofrimento que está levando à ideação suicida. Pode ser que o paciente venha com um diagnóstico de depressão, pode ser que esse paciente venha porque ele está tendo crise de ansiedade, pode ser que esse paciente venha porque ele não está tendo bons relacionamentos em casa com a família, pode ser que tenha terminado um relacionamento, pode ser que esteja enlutado. Enfim, esse paciente pode trazer um sofrimento de diversos lugares. E é num processo de avaliação inicial que a gente começa a entender se há uma ideação suicida, se há pensamento de morte ou não. E é por isso que a avaliação é tão importante. Então, chegou um paciente, e isso serve para tudo, né, gente? Isso serve para qualquer paciente que a gente recebe, mas para a gente saber se aquele paciente tem pensamentos suicidas ou não, a gente precisa de uma avaliação. E aí, em primeiro lugar, a gente faz uma anamnese completa, como a gente faria com qualquer outro paciente na clínica. Então, aqui tem uma lista de coisas que a gente faz numa anamnese. Então, a gente vê qual é a queixa, quais são os sintomas, a frequência desses sintomas, a intensidade, se fez tratamentos anteriores, como que foi a infância, como que foi ao longo da vida, como que é a vida hoje em dia, rotina, trabalho, estudos, relações familiares. A gente busca entender como que é o histórico familiar, até para saber se há casos de suicídio na família, se essa pessoa já presenciou algum suicídio, se ela já ouviu falar sobre o suicídio na família, se na família tem casos de algum transtorno mental que possa ter alguma relação com o suicídio. A gente vai coletando todas essas informações do histórico de vida do paciente. E aí, depois que a gente tem uma anamnese completa, a gente faz uma anamnese mais específica. E aí, quando eu falo isso, gente, de antes, depois, acaba que num processo clínico, você está ali com o paciente, então isso não acontece assim em tópicos, né? A gente não vai fazendo um checklist com o paciente. Na conversa com o paciente, no atendimento com o paciente, a gente vai coletando essas informações. Então, o que vem primeiro, se a gente vai perguntar primeiro sobre a infância e depois sobre os dias de hoje, ou se a gente vai inverter, isso vai depender muito de como esse paciente vai receber esse primeiro atendimento, de como que vai ser essa abertura para falar. Então, isso vai depender muito da situação, mas a gente precisa dessas informações de alguma forma. E aí, então, a gente precisa dessas informações específicas para avaliação do risco de suicídio. Então, a gente precisa ver se tem fatores predisponentes e precipitantes. Então, se existem fatores que predispõem aquela pessoa a ter um suicídio, que são os fatores de risco. Então, teve suicídio na família? Tem algum transtorno mental? Sofreu algum processo de enlutamento recentemente? Teve alguma perda, algum rompimento? A gente vai ver se tem alguma coisa ali que já predispõe e precipita um comportamento suicida. Então, a gente faz a avaliação do estado mental, a gente vê se tem alguma intencionalidade suicida e a gente pergunta claramente para o paciente. E isso também é algo que, às vezes, é muito desafiador para a gente na prática clínica, porque a gente pensa assim, como que eu vou chegar para o paciente e simplesmente vou perguntar se ele está pensando em suicídio? Assim, a resposta é
Assim, claramente. Na relação ali, na relação terapêutica, a gente constrói essa relação de confiança para conversar com o paciente e perguntar: você já pensou sobre morte? Você já pensou em morrer? Em algum momento você pensou que seria melhor não estar vivo? Você já pensou em acabar com a própria vida, em encerrar com a própria vida? Você já pensou em como fazer isso? Você já pensou o que você faria com as suas coisas depois disso? E isso vai ajudando a gente a montar essa avaliação de risco. Se há um risco grande, se há um risco médio, um risco pequeno, a gente precisa ver esses fatores, né? Então, a gente precisa ver aí, como eu já falei, os transtornos mentais, tentativas pregressas, personalidade, a gente precisa ter contatos da rede de apoio, e isso é fundamental. Às vezes a gente pergunta, a gente ouve muito, a gente se questiona mesmo sobre isso. Poxa, se o paciente diz que está pensando em suicídio, eu vou ligar para a família? Eu vou falar com a família? Isso não é quebra de sigilo? E não, a gente pode e deve fazer isso, a gente precisa fazer isso. Então, no início, nos primeiros atendimentos, a gente já coleta esses contatos da rede de apoio, de pelo menos aí 2 familiares ou alguém que está mais próximo, se não tiver família, porque a gente precisa ter com quem dividir essa responsabilidade caso o paciente tenha um risco de suicídio. E aí, então, a gente faz essa avaliação dos fatores de risco. Eu não vou me deter exatamente em cada um deles, mas a gente tem uma grande lista de fatores de risco que envolve fatores sociodemográficos, então, sexo masculino, adultos jovens, se tiver um estado civil que não tem um parceiro ou uma parceira, né? Então, se for viúvo, divorciado, solteiro. Enfim, a gente tem fatores sociodemográficos que são alguns fatores de risco. Transtornos mentais, como depressão, transtorno bipolar, são 2 transtornos que têm que pode levar ao suicídio, né? Tem um índice relativamente grande de pessoas que podem chegar ao suicídio, mas também tem abuso de álcool, outras drogas, esquizofrenia, transtornos de personalidade. Então, a gente precisa dessa avaliação de transtornos mentais, não só para dar um diagnóstico, mas também para excluir outras possibilidades. Então, se a gente exclui que aquela pessoa não tem depressão naquele momento, ela não tem esse diagnóstico, é uma coisa a menos, né? Então, a gente vai por eliminação também. Então, a gente também precisa ver se tem fatores psicossociais que são de risco. Então, se é uma pessoa que está em vulnerabilidade de alguma forma, e aí pode ser uma vulnerabilidade financeira, uma vulnerabilidade social, pode ser uma pessoa que está submetida a risco de violência doméstica. Enfim, a gente precisa avaliar quais são os riscos psicossociais que essa pessoa também está submetida. A gente tem outros fatores de risco, como acesso a meios letais. É uma pessoa que tem arma de fogo em casa? É uma pessoa que tem acesso a veneno, a medicação? É uma pessoa que tem muito medicamento em casa? Ou que consegue isso com muita facilidade? É uma pessoa que tem algumas doenças incapacitantes que envolvem estigma, então pode envolver também bullying, pode envolver um sofrimento nesse sentido. Então, será que essa pessoa tem acesso também à rede de saúde? Essa pessoa consegue acessar um médico? Ela consegue ir ao hospital? Ela mora em um local que ela tem acesso à rede de saúde? Enfim, ela tem uma relação boa com o terapeuta? Ela faz terapia? Enfim, são fatores que a gente precisa avaliar. E a gente também precisa avaliar quais são os fatores de proteção, que são os fatores que, de fato, podem proteger a pessoa, podem contribuir para que ela não se aproxime tanto do risco de suicídio. E aí a gente tem fatores protetivos relacionados à personalidade, estilo cognitivo. Então, uma pessoa que tem uma boa flexibilidade cognitiva, ela não tem um pensamento rígido, então ela consegue ser flexível nos pensamentos, nas relações. Ela está aberta para os relacionamentos, ela está aberta para ouvir, para falar, ela está disposta a buscar ajuda. Ela tem habilidades para se comunicar, ela tem habilidades para solucionar os problemas da vida, para enxergar de uma forma mais realista as situações que acontecem na vida. Ela tem uma boa estrutura familiar ou minimamente uma boa rede de apoio. Então, ela não tem grandes problemas na família em questão de relação. Ela tem um bom senso de responsabilidade no seio da família. Tem crianças pequenas em casa e isso é, de fato, um fator de proteção muito grande, porque ter relação com crianças pequenas pode trazer um sentimento de esperança, uma sensação de conforto, né? De
de acolhimento infantil, genuíno, enfim, uma boa relação. Enfim, tem uma boa rede de apoio familiar. A gente tem os fatores socioculturais também. Então, está integrada no meio social, tem boas relações no meio social, faz parte de outros grupos sociais, então faz parte de uma igreja, de um clube, joga num time, enfim, frequenta outros grupos. Tem uma rede social que gera apoio, que gera amparo em situações difíceis. É uma pessoa que talvez esteja empregada, então se ela está empregada, ela tem uma renda, ela tem talvez como se sustentar, mesmo que não seja uma renda grande, mas ela tem ali alguns proventos, né? Ela tem disponibilidade para acessar os serviços de saúde. Então, outros fatores de proteção também, boa qualidade de vida e de saúde. Então, dorme bem, tem uma boa qualidade de saúde física, faz atividade física. A gravidez também é um fator protetivo em alguns casos, né? Mas o puerpério também pode ser algo difícil, também pode ser um fator de risco. Então, bom, a gente faz toda essa avaliação, e essa é uma imagem que está até na cartilha que eu escrevi e publiquei esse ano, que é exatamente como a gente precisa trabalhar para diminuir o risco de suicídio na vida de uma pessoa. Então, a gente precisa aumentar as gotinhas no copo de fatores de proteção. E a gente precisa ir tirando algumas gotas dos fatores de risco. A gente nunca vai ter o copo de fatores de proteção totalmente cheio e de fatores de risco totalmente vazio. Mas a gente vai buscando equilibrar isso para que esse copo de fatores de risco não fique tão cheio a ponto de transbordar e levar uma pessoa ao suicídio. E aí, bom, depois disso, tudo isso numa perspectiva clínica, a gente tem uma formulação do risco de suicídio, então a gente vai definir se esse suicídio tem um risco baixo, que significa que a pessoa não teve nenhuma tentativa prévia, ela tem uma boa rede de apoio, ela tem sintomas controlados, enfim. A gente vai ver se o risco é baixo, se o risco é moderado. Então, tem algumas coisas ali que podem estar contribuindo para que ela vá ao suicídio, né, que ela realize suicídio, ou se é um risco alto, e aí, de fato, a gente precisa estar em contato com o psiquiatra, a gente precisa estar em contato com a família, a gente precisa ser mesmo uma rede grande de cuidado com essa pessoa e ter alguns cuidados específicos no tratamento com essa pessoa. Ponto fundamental de tudo isso, registro. Além de ser algo que é uma norma da nossa profissão, a gente precisa manter prontuário do paciente, é um documento, é um direito dele. Isso também permite que gere uma orientação para a gente como profissional. Então, se você tem um registro, você consegue vislumbrar melhor o tratamento para essa pessoa, você consegue vislumbrar isso melhor para ela, para a família. Você tem um registro, isso pode ser protetivo para você também como profissional, né? Para a gente como profissional. Enfim, é importante ter isso para que a gente tenha uma clareza sobre o tratamento. E aí, pode acontecer o que a gente não quer que aconteça, que é quando o paciente, de fato, morre. E aí a gente tem algumas pesquisas que estimam que de 5 a 10 pessoas são afetadas profundamente por um suicídio. Mas alguns outros estudos demonstram que esse número pode ser ainda maior e pode alcançar cerca de 100 pessoas afetadas por um suicídio. Lógico que quando ele diz de 5 a 10 pessoas, ele está dizendo daquelas pessoas mais próximas, né? Então, aquele núcleo familiar, aquelas pessoas que estão mais próximas. E, de fato, isso pode impactar a família de forma completa, isso pode impactar os colegas, a vizinhança, as pessoas no trabalho, na escola, na faculdade. Isso pode impactar a gente como profissional, porque perder um paciente também pode ser um impacto tremendo para o profissional, então é preciso também que ele também seja cuidado quando isso acontece. E muitas emoções podem estar presentes nesse luto por suicídio, então a pessoa enlutada, e a gente se inclui nessa também, porque se a gente perde um paciente, a gente também fica enlutado, o suicídio pode trazer sentimentos de raiva, culpa, desamparo, agitação, isolamento. Não há uma norma, não há uma regra, não há uma ordem do que a gente sente, mas fato é que essas emoções podem estar presentes. E para a gente, como psicólogo, na pós-venção, que é um termo muito usado para o trabalho após o acontecimento de um suicídio, o que cabe a gente, o que a gente pode fazer é estar junto à família, prestando apoio e acolhimento,
até para que a família também entenda a gente como parte desse processo e agora também como um enlutado. Algumas pessoas dizem que não se sentem confortáveis de ir ao funeral, mas também pode ser um ritual, digamos assim, bem entre aspas, necessário também para o psicólogo ir ao funeral, mas isso é uma escolha pessoal, de se sentir confortável para isso ou não. A gente pode chamar essa família para a clínica e a gente pode sentar e conversar e expor os pontos fortes daquele paciente que se foi, não quebrando o sigilo. A gente não vai falar sobre questões específicas, mas a gente pode dizer quais eram os pontos fortes, a gente pode dizer como aquela pessoa estava tentando mesmo, como ela estava tentando se cuidar, como ela estava talvez pensando na família também, enfim, a gente pode ressaltar isso para a família. A gente pode amenizar a busca por culpados, porque isso pode acontecer, isso acontece em todo o processo de luto. A gente muitas vezes precisa de uma justificativa para aquilo ali, a gente precisa de um culpado para que a gente se sinta tranquilo de ter uma justificativa. Então, quando a gente tem um culpado, é mais fácil a gente falar assim, bom, eu posso ficar tranquila, porque a culpa foi da pessoa, a gente tem uma justificativa. Então, a culpa pode ser do psiquiatra, do psicólogo, do pai, do irmão. E o nosso trabalho é impedir que essa busca por culpado aconteça. Então, a gente pode fugir dos clichês sobre morte e luto, do tipo, ele morreu, mas agora vai ficar tudo bem. Todo sofrimento traz algo bom. Não cabe a gente, como profissional, perpetuar esse clichê, porque pode não ser uma verdade aquilo ali. E aquilo ali pode até contribuir para um sofrimento maior das pessoas enlutadas. E uma coisa que a gente pode fazer também é encaminhar as pessoas que estão sofrendo esse impacto pela morte, né, esses sobreviventes, né, que a gente chama de sobreviventes do luto, do suicídio, a gente pode encaminhar para grupos terapêuticos que são muito eficazes para muitas pessoas enlutadas, né? A gente tem, infelizmente, pouco acesso a grupos terapêuticos, nem sempre tem em todas as cidades, por exemplo, mas são muito eficazes e hoje em dia, com a tecnologia, a gente consegue ter grupos terapêuticos que se reúnem online também. Então, esse é um trabalho fundamental para a gente como profissional, que não é fácil, pelo contrário, é muito difícil entrar nessa seara e lidar com pessoas que estão em risco de suicídio. Mas, para quem perde uma pessoa por suicídio, esse luto pode ser tão complicado que pode ser que esse seja o paciente que a gente recebe. Então, talvez a gente não vai trabalhar com uma pessoa que está com ideação suicida, talvez a gente não vai estar no hospital quando essa pessoa chegar, mas a gente vai estar no consultório e um dia pode chegar uma mãe, um pai, um tio, um cunhado, um amigo e falar assim, olha, eu estou sofrendo porque eu perdi alguém por suicídio. E talvez esse vai ser o nosso trabalho de pós-venção. Bom, e para encerrar a minha fala aqui, abrir para a gente conversar também, para a gente responder algumas perguntas. Eu queria, na verdade, encerrar com uma música, já que a gente falou que a arte também, em alguns momentos da história, influenciaram a forma como a gente via o suicídio. Tem uma música que é antiga, na verdade, eu vou colocar aqui só para a gente ouvir e refletir sobre esse luto e entender que esse luto vai fazer parte. Então, espero que dê para vocês ouvirem, eu coloquei aqui no máximo. E eu espero que a gente consiga encerrar essa minha fala, pelo menos, com uma perspectiva empática e humanizada, mas levando também em consideração a ciência e a responsabilidade ética na nossa atuação. Então, espero que vocês consigam ouvir. Vamos lá. Bom, esse é o nosso trabalho. Trabalhar com pessoas que talvez estão sentindo falta de alguém naquela mesa. A gente vai trabalhar com pessoas que estão com aquela mesa vazia no canto. Talvez isso seja algo vulnerável para a gente também, mas é isso. Bom, deixei aqui algumas referências para quem quiser estudar mais sobre isso também, para quem quiser se aprofundar nisso também. E agradeço muito também a oportunidade de poder falar sobre esse assunto e sigo aí à disposição também para a gente continuar conversando sobre isso. É isso. Marina, muito obrigada. Nossa, teve muito explicativo, maravilhosa a sua palestra. Parabéns pelo trabalho.
Mais uma vez, eu quero agradecer, porque é um assunto muito pertinente, às vezes até espinhoso de se falar, né? Mas tem que se falar, tem que se colocar, especialmente para os estudantes de psicologia. Eu agradeço muito, tá certo? Eu Eu não que sei, agradeço. imagina, eu não sei se o professor Renato teria alguma pergunta, eu vi que ele abriu aqui, e o Sandro, eu acho que ele vai falar um pouquinho sobre o chat lá dos nossos alunos, tá certo? Vou passar para eles. Oi, Marina. Olá. Então, a gente teve aqui algumas questões que o pessoal lançou, mas assim, a gente já está com o tempo muito no limite. E Uhum, aí, assim, só que o pessoal está elogiando muito a sua palestra. que bom. O Thiago Gonçalves disse excelente, a Fernanda Souza super interessante, excelente palestra, sensacional a palestra, palestra incrível. A Franciele disse, essa música deu um nó na garganta. Te dá mesmo. Ah, essa música, ela ficou muito famosa na voz do... Chamava? O Nelson Gonçalves, Nelson Gonçalves. Nelson Gonçalves, ele mesmo. maravilhosa música. Uhum. É um tema pouco discutido, parabéns. A Débora diz parabéns, muito bom. O pessoal aqui está elogiando bastante toda a sua fala, toda a sua desenvoltura. E é isto. Eu agradeço também a sua presença. Espero poder contar com você em breve, assim, em algum outro evento, poder trazer novamente a sua experiência para a gente, trazer seu conhecimento para a gente. E é isso. O pessoal continua elogiando, excelente, tema muito necessário e pertinente, parabéns. O pessoal gostou mesmo aqui, tá? Que bom. Fico feliz e sigo mesmo à disposição para a gente conversar sobre isso em outros momentos. De fato, é um assunto que não se esgota, né? A gente pode falar sobre ele em outros momentos e a gente sempre vai ter novas perspectivas para conversar, né? É isso. É Joyce, o Ju, obrigado, Marina, um grande abraço. Eu, Obrigada, gente. eu dou por encerrada mesmo a minha fala, não sei se a Juliana teria alguma coisa. Marina, a Juliana, a nossa coordenadora, eu não sei se eu te falei, ela teve um problema de saúde e ela não pôde acompanhar, nem fazer esse intermédio, né, Juliana? Mas acho que Isso. você faz o final, tá certo? Obrigada, boa noite. Marina, mais uma vez também queria agradecer a sua presença aqui com a gente. A sua palestra foi sensacional. Depois eu gostaria muito que você encaminhasse para a gente uma foto da capa da sua apostila, né? Eu vou pedir para a biblioteca fazer a aquisição da apostila, da cartilha, porque eu acho que é um material muito importante para a gente ter aí à disposição dos nossos alunos. Sim, pode deixar. Eu já envio para vocês hoje mesmo. Tá bom? Então, gente, eu gostaria de encerrar essa noite maravilhosa que a gente teve aqui hoje, né? Com a presença da Marina, com a presença da nossa palestrante anterior, falando também de aba e análise do comportamento. E amanhã a gente se encontra às 7h30 aqui nesse mesmo canal, tá? Para mais 2 palestras e o encerramento da nossa semana de psicologia, né? Então, amanhã nós teremos o psicólogo André Luiz de Oliveira, que é psicólogo do CRP de Pouso Alegre, falando sobre ética, legislação profissional em psicologia, avanços e desafios ao longo dos 60 anos da psicologia, marcos históricos da profissão, ética, legislação e funcionamento dos conselhos de psicologia. E a psicóloga Lidiane Gouveia Garcia falando sobre análise do sonho na prática clínica. Então, também vai ser imperdível. Eu espero vocês amanhã, tá bom? Um grande beijo, Marina. Muito obrigada, viu? Até Obrigada, amanhã, gente. Tchau, pessoal. tchau. Parabéns, Marina.